Fala galera do Mundo das Lutas, eu sou o Coutinho e você está no podcast MMA Ganhador. Edição especial essa semana, é claro, mas antes eu lembro que vocês podem assinar o nosso podcast via iTunes, Android e Podflix. E também pode seguir a nossa playlist especial lá no Spotify. Galera do Mundo das Lutas, semana especial de UFC Fortaleza. Semana que vem nós temos o UFC 234, mas a gente também vai falar um pouquinho de Brave CF, porque o convidado especial dessa semana é o Lucas Carrano. Ele é colunista do Sexto Round e também diretor de marketing internacional do Brave Combat Federation. Rapaz importante, tudo bem, Lucas? Tudo bem, Coutinho? Pessoal, prazeraço estar aqui falando com vocês. Fazer e falar o que a gente gosta é sempre muito bom, né? Lucas, a gente sabe que você já participou do podcast, então a galera já te conhece. A gente sabe que você trabalha com o Brave aí, faz um trabalho muito legal. Muita gente acompanha o crescimento do Brave aqui no Brasil. E a gente teve recentemente anunciado, né, o primeiro evento do Brave na temporada, é o Brave 22, que vai acontecer em Manila, lá nas Filipinas, e vai ter a disputa do cinturão peso galo entre o campeão Stephen Loman e o desafiante Elias. Me corrija, vê se eu consigo falar o nome desse cara direito. Buldegzdame. Tirou onda já de primeira, amigo. É isso mesmo. Então fala um pouquinho dessa luta. A gente sabe que o Loma ele foi eleito o melhor lutador do Brave, né, no ano passado. Enfim, o que a gente pode esperar dessa estreia do Brave em 2019? Pois é, cara. Então, acho que 2019, assim, para dar um panorama geral também pra galera, vai ser um ano muito parecido, né, digamos assim, com 2018, que foi um ano de extrema expansão, né? Em 2018 a gente fez 12 eventos em 12 países diferentes, é algo que nunca aconteceu antes, inclusive, na história do esporte. A gente fez essa pesquisa aí e não teve nenhuma organização que tenha feito todos os seus eventos, cada um em um lugar diferente. É um dos traços do Brave, né, ser uma organização global, embora seja baseada no Oriente Médio, mas que tem um alcance global. Em vez de focar naquele mercado ali nosso e tudo, a gente sempre tenta expandir, dar oportunidade para atletas do mundo inteiro. E agora, com esse evento nas Filipinas, vai ser o 15º país diferente a receber uma edição do Brave, o segundo no Sudeste Asiático. É um lugar que tem uma tradição muito grande no esporte, né? Um dos grandes mercados aí dessa região do Sudeste Asiático, e principalmente tem um dos nossos campeões e talvez aí hoje o principal campeão da organização, que é o Stephen Loman, vem de vitória inclusive sobre o brasileiro, né? Sobre o Felipe Efraim, ganhou aqui no Bahrein uma luta inclusive que muitos, eu incluso, acreditavam que o Efraim era favorito pro combate, mas o Loma teve uma atuação realmente de gala, conseguiu controlar ali os 5 rounds e sair com a vitória, e agora ele vai defender contra o Elias Buldegzdame, mais uma vez parabenizando pela pronúncia, que não é fácil, e ele que era campeão dos penas, então vai ser uma super luta aí, né? É um desafio um pouco diferente pro Loma, um cara maior que ele, vai ser de fato uma luta muito interessante, com um matchup bem bacana para encabeçar esse primeiro card do ano, que mais uma vez vai ter 12 eventos de novo, muito provavelmente 12 eventos em 12 países diferentes. Faltam 1 ou 2 aí para serem fechados, mas o mais provável é que, de novo, não só estabelece a meta, como dobra a meta. Então no outro ano vai ser, mais uma vez, vão ser 12 eventos em 12 países diferentes para 2019, começando desse aí do dia 15 de março. Agora, Lucas, não sei nem se já tem isso definido, se é uma informação que você pode dar pra gente, mas a gente pode ter expectativa de ter Brave novamente no Brasil? Então, é um dos eventos que ainda está sob discussão, até por questão de data e tudo, é o evento no Brasil. O Brasil é um dos países que mais recebeu edições do Brave até hoje, é o país que mais tem atletas no plantel do Brave hoje em dia, e é o país que mais tem, inclusive, seguidores no Instagram. Então, algumas informações aí, né? A gente tem um público cativo realmente muito ávido aí no Brasil, e é um dos eventos que está sendo trabalhado. A gente tem algumas datas que já estão fechadas, depende, obviamente, de logística, calendário, plantel. A gente tem muito atleta brasileiro lutando fora do Brasil, que é uma coisa que o pessoal até gosta, inclusive. A gente recebe até muito pedido de atleta falando, deixa eu lutar fora do Brasil e tal, quero ter minha estreia internacional, quero lutar fora do país também para ter uma experiência interessante. E aí você tem que casar tudo isso para poder fazer o evento acontecer. É um dos eventos que está sendo trabalhados, inclusive, para 2019, mas assim, é óbvio que o Brasil sempre está no radar e sempre é uma das prioridades quando a gente fala de Brave.
agora a gente está em semana aí de UFC Fortaleza, o UFC vai fazer o primeiro evento da temporada no Brasil, um card bem interessante, a gente tem muita luta, muito legal, mas queria primeiro falar da luta principal, né? A gente vai ter aí Marlon Moraes fazendo a revanche contra o Rafael Assunção. Eles já lutaram uma vez, né, no UFC Rio em junho de 2017. O Rafael Assunção venceu, foi a estreia do Marlon Moraes, e diferente da primeira luta, né, que o Rafael Assunção era o favorito e acabou confirmando, vencendo, mesmo na decisão dividida, que foi uma luta bem apertada. Dessa vez, na revanche, o Marlon Moraes, que é o favorito nas casas de apostas. Qual que é a análise que você faz dessa luta? Você acha que você concorda com esse favoritismo do Marlon? Você acha que realmente as últimas performances do Marlon têm sido mais expressivas, né? O Rafael tem 4 vitórias consecutivas, o Marlon tem 3, mas o Marlon nocauteou o Jimmy Rivera e o Aljamain Sterling, então ele tem sido um pouco mais expressivo. O Rafael vence muito luta na decisão dos juízes. Como é que você avalia esse favoritismo do Marlon e de que forma você acha que essa luta se desenrola? Eu concordo com o favoritismo do Marlon, mas assim, o Rafael é um caso curioso, né, cara? É um cara que tá sempre ganhando. Se você for olhar o retrospecto dele, ele tem uma quantidade absurda de vitórias dentro do UFC. Tem vitórias, inclusive, sobre assim, alguns dos principais nomes da categoria, incluindo o campeão dos galos, né, o TJ Dillashaw. E, por outro lado, tem uma dificuldade muito grande de convencer as pessoas, acho que pelo estilo low profile dele, né? Isso acaba fazendo um pouco de diferença no prognóstico, não faz tanto na luta. Por isso que eu acho que, embora eu veja o favoritismo do Marlon como correto, e é uma análise que eu compartilho, eu acho que é mais parelho do que se parece. A justificativa que eu dou, pelo menos assim, para apostar, né, numa vitória do Marlon Moraes e para justificar essa entrada dele no combate como favorito é justamente a circunstância, né? O primeiro encontro deles foi o primeiro duelo do Marlon sob o banner do UFC. Agora ele passou por um processo de maturação muito grande, que inclusive era natural, eu acho. O atleta, quando chega, realmente ele tem um tempo para se adaptar, muda muita coisa. Não é só... Muita gente às vezes acredita, lógico, que tem o nível da competição, isso tudo faz muita diferença, mas tem uma diferença muito grande também fora disso, né? Todo o sistema que envolve uma semana de luta do UFC é muito diferente de outras organizações. Então nem todo mundo, por mais que os caras estejam acostumados a conviver, a treinar, é bem diferente. Então, até para se adaptar nessa nova casa, nesse novo calendário, nessa nova sequência de atividades, leva um tempo também. E isso, obviamente, nesse nível muito alto, qualquer diferencinha ali pode ser fatal. E foi uma luta muito parelha. Então, até por isso, né, pela forma como o Marlon tem crescido e mostrado um nível de performance muito parecido com o que levou ele a ser um dos principais nomes fora do UFC alguns anos atrás, eu tendo a dar ele uma vantagem. Mas eu acho que esse perfil low profile do Rafael, ele engana um pouco, sabe? Pode fazer parecer que talvez não seja tão parelho quando eu acredito que vai ser. Agora, interessante, Lucas, a gente fez ou outra, a gente está sempre falando, né? Está sempre... Como é que eu posso explicar? A gente está sempre meio que, não necessariamente criticando, mas a gente está sempre batendo nessa tecla de lutadores que tem uma performance dentro do octógono, esportivamente são altamente competentes, mas diante dos novos tempos do UFC, essa coisa de entretenimento, eles acabam não conquistando tudo aquilo que eles poderiam, né? O Rafael Assunção, por exemplo, ele tem vitórias contra o TJ Dillashaw, o Aljamain Sterling, contra o próprio Marlon Moraes, Brian Carey, que são tops da categoria. E a gente sabe que se você tem uma sequência boa de vitórias e você já bateu o campeão da divisão, é como se tivesse a faca e o queijo na mão, né? E ele nunca usou, ele já enfrentou o Dillashaw de novo, perdeu, inclusive foi a única derrota dele nas últimas 12 lutas, mas ainda assim é um cara que não se promove tanto, né? O quanto é culpa dele essa falta de valorização? A gente pode culpar de alguma forma o lutador, ou você acha que a gente nunca pode julgar o perfil de um lutador, porque no final das contas ninguém é obrigado a ser um Conor McGregor, se promover dessa forma? Enfim, a gente tem o direito de dar algum tipo de culpa pro lutador, sabendo que se ele falasse o mínimo que fosse diante das performances que ele tem, tanto de vitória que ele tem, ele poderia estar conseguindo muito mais? Eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar uma resposta que, embora não vá ser um sim ou não, ou A ou B, eu acredito que vai ajudar a elucidar e
resolver um pouco esse mistério, essa polêmica que eu concordo, ela sempre permeia o esporte. Eu já me peguei, assim, até porque é uma coisa com que eu trabalho, né, diariamente, então assim, eu já me peguei por diversas vezes pensando nisso. E a conclusão que eu cheguei é que é o seguinte, a gente tem, por exemplo, em outros esportes, você vê pessoas que têm um perfil um pouco menos pra frente, né, que tem uma notoriedade, mas assim, a real é que pro esporte como um todo, qualquer modalidade esportiva, não MMA, para se desenvolver e chegar nas cifras, principalmente que existem hoje, é muito graças ao financiamento de empresas, patrocínio, esse hype todo que é criado, e obviamente isso tudo é baseado em uma coisa só, que é narrativa. Para a história você precisa de personagens, então tem que ter um conteúdo ali para as pessoas consumirem, para manter a roda girando e essa quantidade, esse volume de dinheiro entrar. Existe uma diferença grande entre o MMA e outras modalidades em questão de volume de investimento e até o próprio nível de profissionalismo, digamos assim, que no entorno, por ser uma modalidade muito jovem. Então não desperta ainda tanto, né? Não tem tantos profissionais que se dedicam exclusivamente a trabalhar com MMA e não tem tanto volume de investimento assim, embora essa tenha sido vendido por 4 bilhões de dólares. Isso aí é o que algumas equipes de futebol gastam em 2 temporadas. Então, assim, é uma diferença, né? Uma disparidade muito grande de cifras envolvidas. E aí você pega, por exemplo, o Lionel Messi, né? Claro que o futebol é muito mais popular que o MMA, mas eu vou dar um exemplo aqui, que mesmo se você colocar em proporção, é um cara que você não vê falar nada da vida dele. Você não vê ele falar coisa nenhuma, tem gente que até brinca que ele é meio autista, né? Porque não fala muito, não olha no olho das pessoas, só que ele não precisa fazer isso, porque ele tem uma instituição muito forte que faz isso por ele, que cria essas histórias por ele, e uma equipe muito grande, assessor, enfim, sabe, é um entorno profissional muito grande, inclusive associado a instituições, que é uma coisa que aí, nesse caso, a gente até falava, que o próprio UFC como instituição pode ajudar, né, digamos assim, o atleta, e isso é feito por eles. Você tem, para não ficar só no futebol, né, que é o maior esporte do mundo, mas assim, você tem tenistas também que não tem um perfil tão que acabam aparecendo por isso também, porque é um esporte onde você tem pilotos de Fórmula 1, enfim, você pode pegar a modalidade que você quiser para poder fazer essa comparação e você sempre vai chegar na mesma história. O MMA ainda está num estágio embrionário de desenvolvimento nesses aspectos todos, em todas essas questões, e por isso os atletas como o do Rafael ou tantos outros nomes, a gente está dando o exemplo dele porque é o cara que a gente está falando agora, mas assim, eles acabam sofrendo, entre aspas, com essa situação, porque não existe ainda um cenário formado para que possa se construir essa imagem por eles, para que a história se faça sozinha, e aí acaba sendo dependendo muito da própria personalidade, como é o Conor McGregor, como foi a Ronda Rousey, e aí, enfim, o Rafael não tem esse dote natural, ele fica dependendo de um empurrãozinho que não vem por questões mercadológicas, por questões, enfim, de marketing, etc. Não sei se eu me fiz entender, mas é assim, dá pra culpar? Dá, mas também dá pra entender. Então eu tentei mais passar um pouco a minha ideia de como é que a coisa do que necessariamente tentar apontar o dedo pra A ou pra B, entendeu? Não, legal, gostei da análise. E engraçado, você citou o Messi, né? O Messi foi exatamente o primeiro nome que me veio na cabeça de um cara que é um fenômeno, acho que dá até pra dizer que é fenômeno midiático, né? Porque, pô, a conta no Instagram dele é enorme, é um cara que tem diversos patrocinadores e ele não é uma pessoa pública, ele não é um cara de dar entrevista toda hora, a gente, como você falou, a gente não sabe muito da vida dele, vida pessoal e tudo mais, mas ele consegue levar a vida do jeito dele sem se render, né, sem se curvar a essa era do entretenimento e consegue os resultados. Mas isso é feito por ele, né? Essa é a questão. As pessoas acabam fazendo a própria discussão Messi ou Cristiano Ronaldo, essa coisa toda. A imprensa tem um interesse muito grande, faz isso. Então ele pode se dar o luxo de não ser assim. E ainda assim, ninguém vai reclamar da conta bancária. Ninguém fala assim, pô, o Messi podia estar ganhando mais dinheiro. Porque ele tá ganhando uma cacetada de dinheiro. Então, assim, ele pode. O atleta de MMA, o meu ponto mais é esse agora. Ele não, infelizmente, ainda no estágio que o esporte está, não dá. Tem muito menos investimento, muito menos gente olhando, muito menos coisa acontecendo. Se ele não tiver essa proatividade, por hora, isso não vai chegar para ele, sabe? Assim, não dá para falar, tu vai ganhar o mesmo tanto se você só se focar no esporte do que se você se focar no esporte e no aspecto de entretenimento. Isso ainda no MMA não é uma realidade.
talvez sendo um pouco otimista, né? O Rafael pode estar perto de conseguir a chance pelo cinturão trabalhando apenas dentro do octógono, porque a próxima pergunta que eu ia te fazer é o seguinte: o quanto é certo? A gente viu os vídeos promocionais desse UFC Fortaleza, tem a declaração do Dana White garantindo que o vencedor dessa luta vai ser o próximo desafiante ao cinturão da categoria contra o atual campeão TJ Dillashaw. A gente sabe que até acontecer, entre o que sai da boca do Dana White até de fato a coisa acontecer, é um longo processo. A pergunta é o seguinte: o quanto você acha que o vencedor dessa luta está garantido numa chance pelo cinturão? Porque a gente sabe que o Dillashaw acabou de perder pro Cerrudo, vai querer a revanche e tudo mais. Você acha que o vencedor dessa luta realmente está seguro com o próximo desafiante, ou talvez tenha que fazer mais uma luta? O seguro nunca tá, cara. Eu acho que ele é o plano A. Quem quer que vença essa luta vai ser o plano A, porque é a decisão lógica. E aí, assim, de fato, o Rafael pode ter construído um caminho longo, um caminho árduo, e um caminho menos lucrativo. Mas se for a opção dele, de fato, se ele vencer e conseguir disputar o cinturão, tem que realmente abaixar a cabeça e falar: olha, cara, você fez as coisas do jeito que você queria. E chegou, teoricamente, aonde era o objetivo. Mas eu acho que seria o plano A, sabe? Assim, seria a principal opção por ser o caminho lógico, né? Todos os outros desafiantes já lutaram com o TJ, ali na parte de cima tem menos gente e o timing também ajuda. Agora, se porventura aparecer uma ideia, uma proposta, ou se criar ali essa possibilidade de uma revanche com o Cerrudo agora subindo, que seria talvez não, com certeza mais lucrativo, né? Principalmente se acontecer nos Estados Unidos e tal, aí eu acho que esse plano A vai virar o plano de segurança pro caso de dar algum problema com esse combate. A opção sempre vai ser, sabe, principalmente nos últimos anos, né? Com essa conta enorme para pagar e com um foco muito grande no mercado americano, que ficou claro pela escolha a forma como o plantel está se montando, pela forma como os eventos estão sendo distribuídos, né? A gente chegou, essa é a primeira vez que o UFC vai vir no Brasil em 2019, vão ser mais 2, se eu não me engano. A gente já teve anos de ter, quase 9 eventos no Brasil, né? E não é assim, mais fora dos Estados Unidos, muito menos. Então, assim, por tudo isso, se tiver a possibilidade de ser um Cerrudo e TJ, eu acho que essa é a luta que vai acontecer. Mas o plano A, né, a garantia, sem sombra de dúvida, é Rafael Assunção e Marlon Moraes, até porque qualquer outra luta que for fazer aí vai ter, assim, sabe, fica difícil até justificar. Uma você justifica pelo hype e pela grana, a outra você justifica pelo aspecto esportivo e, não sobrou mais nada pra você justificar uma outra luta que não seja essas duas, sabe? Agora, Lucas, esse UFC Fortaleza também tem o retorno do José Aldo, né? A luta do José Aldo contra o Renato Moicano é até mais falada do que a própria luta principal entre o Marlon e o Rafael. Queria saber a tua expectativa. A gente teve aí, não sei se você acompanhou, imagino que sim, algumas semanas o José Aldo participou de um Media Day aqui no Rio de Janeiro. Então ele falou com a imprensa e a gente pôde ouvir do José Aldo o plano real dele, né? Ele deixou bem claro que não pensa em cinturão, que não tá nem afim de lutar pelo cinturão, porque ele sabe que uma vez que ele lutar pelo cinturão, se ele for campeão, ele vai acabar tendo que renovar o contrato com o UFC. E ficou bem claro pra mim que ele só quer cumprir tabela, quer acabar logo com esse contrato com o UFC para correr atrás dos outros projetos dele, que provavelmente é o boxe. Ele não confirmou, mas a gente sabe que ele já fala disso há muito tempo. Como é que você vê o Aldo chegando para essa luta contra o Moicano? O quanto você acha que a cabeça dele tá no lugar certo? Porque eu até fiz um vídeo sobre isso no canal Encarada, que eu acho que tem dois lados, né? Por um lado, a gente pode enxergar esse foco do José Aldo mais fora do UFC como um perigo, né? Já que ele vai enfrentar um cara como o Renato Moicano, que tá voando na categoria, que tá buscando o cinturão, tá sedento por uma chance pelo topo. Por um lado, isso pode ser um perigo pro Aldo, não tá tão focado assim no UFC. Mas por outro, a gente pode ver pela primeira vez um Aldo lutando completamente sem pressão, né? A gente sempre viu o Aldo defendendo o cinturão, lutando com peso nas costas. E quem sabe um Aldo sem pressão pode ser um Aldo até mais empolgante, divertido, agressivo, enfim. Como é que você vê o Aldo chegando para essa luta contra o Moicano e o quanto você acha que a cabeça dele vai influenciar no resultado? Bom, se o Aldo de fato tem esse plano, né, de deixar o UFC quando acabar o contrato dele, e se está preocupado em se dedicar a outras coisas, eu particularmente acho que, embora ele fale muito de boxe, viriam grandes propostas para ele fora do UFC, e propostas que ele poderia até ganhar mais dinheiro do que ele ganha hoje no UFC. Assim, o Bellator com certeza faria uma mega proposta com todo o dinheiro que eles têm da Viacom e da DAZN.
Você pode ter uma possibilidade ali que abriria para ele até lutar no Japão, se fosse no caso, no Rising. Você tem, enfim, uma série de possibilidades para ele fazer muita grana ainda no mundo MMA, que é um cara que ainda é relativamente novo, e eu acho que esse seria o caminho natural. Eu vejo essa luta como uma enorme motivação para ele, sabe? Assim, mais até do que se fosse estar pelo cinturão. Ele já foi campeão, já defendeu o cinturão por inúmeras vezes. Talvez a única coisa que ele gostaria de conquistar nessa categoria, que seria uma possível revanche com o McGregor, enfim, bater nele e limpar o próprio cartel, é muito difícil que vai acontecer. Então, assim, isso não seria talvez motivação suficiente. Mas agora, se ele tá jogando as ações dele, né, no mercado. Porque se ele sai com uma sequência boa de vitória, ganhando os caras que estão no topo, o passe dele vai estar mais valorizado. Se ele sai numa sequência de derrotas, provavelmente ele vai ganhar muito dinheiro, mas certamente não tanto quanto poderia. Então, eu acho que aí também pode se ver como um fator extra de motivação. Nem sempre o fato do cara estar desgostoso, né, com o trabalho, digamos assim, ou com a posição dele, é necessariamente o fato dele não conseguir se motivar. Ele pode querer fazer um bom trabalho, querer se mostrar ainda um cara muito relevante, das duas, ou receber uma mega proposta para o UFC e mudar de ideia, ou uma boa proposta de algum outro lugar, qualquer coisa que seja boxe, seja MMA, seja o que for, depende muito ainda, acho que as cifras, né, vão depender muito dessa reta final, então isso aí também acho que pode fazer uma diferença. E o interessante, eu acho, dessa luta é justamente o choque de gerações, né, cara? É o que não é à toa que se fala tanto desse combate, é por isso, é um cara que reinou na categoria de peso pesado durante muito tempo, e outro que está aparecendo assim, mais recentemente com muito destaque. Então acho que é por isso que se quer tanto ver essa luta, talvez seja a luta assim, que mais eu particularmente estou mais interessado no card. Realmente, eu nem achei que fosse acontecer, para ser sincero, assim, quando começou a se especular e tal, eu fico até feliz que tenha se casado e esteja rolando. Então acho que o grande choque aí desse card é Aldo e Moicano. Talvez o fato do Aldo também tá nessa situação um pouco meio, né, lá e cá com o UFC, não seja a luta principal por conta disso, mas tem um atrativo muito grande aí pro público brasileiro, público internacional, enfim, todo mundo tem muito que quer ver nesse combate aí entre Moicano e Aldo. Na verdade, não vai ser a luta principal porque ele não quis, né, o Dedé até falou, na verdade não foi ele, o Dedé chamou a responsabilidade para si, ele disse que ele que negou a luta de 5 rounds contra o Moicano, o UFC queria fazer o Aldo Moicano como luta principal, mas o Dedé deu uma negativa para o UFC, dizendo que o Aldo não tem mais condição de se preparar para 5 rounds, a não ser que esteja em jogo uma chance pelo cinturão. E como ele sabe, o Dedé foi até bem claro, achei até interessante a autoanálise da situação do Dedé. Ele falou, cara, se o Aldo, mesmo que o Aldo nocauteie o Moicano em 30 segundos, a gente sabe que a próxima luta não é pelo cinturão, porque o campeão é o Max Holloway. Então não tem porque ele fazer 5 rounds. Se o Ortega se tornasse campeão e aí fosse colocar em jogo uma chance pelo cinturão, aí sim a gente faria 5 rounds. Eu confesso que eu também, quando vi quando o Dana White explanou, né, essa negativa do Aldo para uma luta de 5 rounds, também fiquei mais preocupado ainda. Falei, porra, o Aldo tá mesmo de saco cheio, quer sair, nem luta de 5 rounds quer fazer, luta principal e tudo mais. Mas enfim, essa foi a explicação do Dedé. Tem muita gente que tá comprando, né? Tem muita gente que acha que não, que ele tá desmotivado mesmo, que era pouco tempo de preparação e tudo mais. Mas enfim, essa foi a declaração do Dedé. Agora, Lucas, você consegue ter um palpite pra essa luta? Cara, não. Sinceridade, assim, não é porque eu não quero me comprometer, não. Eu já dei palpite na luta principal, que eu acho até... Mas eu não sei, assim, eu acho que vai depender muito de qual Aldo vai entrar, sabe? Uhum. Eu consigo ver tranquilamente o Moicano levando a melhor. Mas eu acho que vai depender muito de qual Aldo. Como eu falei, eu acredito que ele vai estar motivado, mas quando entra ali e fecha a porta é outra coisa, né? Se a gente puder gravar com 10 segundos de luta, eu vou ter condição de dar um palpite melhor. Eu tô muito apegado ainda nesse fato, sabe? Acho que se vier a melhor versão do Aldo, eu daria uma vantagem pra ele, mas eu tenho lá minhas dúvidas, assim. Eu tendo aí com o Moicano, pra ser sincero, mas eu acho que vai depender muito de qual José Aldo que vem do outro lado. Então, assim, saiu um pouquinho do muro, tô meio de pendurado ali no muro ainda, mas eu não desci completamente. Não, eu tô contigo também. Eu acho que o Moicano, assim, se tudo correr como tem corrido, né? Se tudo funcionar conforme tem funcionado, se o Moicano continuar, se ele chegar com uma apresentação
fria e estrategista como ele tem feito, um cara que tem paciência e tudo mais, eu acho que ele leva, mas eu acho que a cabeça também faz muita diferença, porque se ele não tiver com a cabeça no lugar, o Aldo pode acabar surpreendendo, porque o Aldo também tá lutando solto, eu acho que faz muita diferença essa coisa também dele lutar mais tranquilo. A apresentação do Aldo contra o Jeremy Stephens não foi espetacular, mas ainda assim foi algo que deixou muita gente empolgada, né? Então sólida, né? Sólida, Não, o poder de nocaute tá ali, a grandeza dele ainda tá ali, ele só tem que voltar a ser o cara frio e estrategista de sempre. Pra gente finalizar o assunto do UFC Fortaleza, Lucas, e começar a encerrar o nosso papo, é um card repleto de grandes nomes. A gente tem aí o Demian Maia contra o Lyman Good, tem o Charles do Bronx contra o David Teymur, tem o Johnny Walker que vai fazer a segunda luta, Livinha Souza, tem até o Nurmagomedov no card, né? Se eu não me engano é Said Nurmagomedov para enfrentar o Ricardo Carcassin. Enfim, dessa galera toda, de todo o card, qual luta que chama atenção? Quem que você acha quem que você está ansioso para ver novamente no octógono? Só uma, antes de eu falar, eu vou responder essa pergunta, mas só uma coisa, sobre o Nurmagomedov, só uma curiosidade aqui etimológica, né, que vai ajudar o pessoal a entender por que tem tanto Magomedov e por que tem tanto Magomed e tanto Nurmagomedov. Magomed, em russo, é Mohammed. Então todo russo do sul, ali da região do Cáucaso, que é muçulmano, ele provavelmente, um da família, se não for todo mundo, vai se chamar Magomed. O sufixo Ov é filho dele. Então, se o pai do cara chamar Mohammed, ele vai se chamar Magomedov. E o Nur, que tem um nome árabe, que é Nur também, N-O-O-R. Então, é como se o nome do Habib Nurmagomedov fosse Nur, N-O-O-R, Mohammed. E aí ele é o filho do cara que tem esse nome. Então, pro pessoal não ficar assustado, achar que todo mundo é parente, que tem essa coisa, pra não falar que não tem cultura também, né, gente? Vamos dar uma elevada no... Desculpa, você ia dizendo? Não, pode continuar, eu falei, é isso aí, uma aula de história aqui. Pois então, vem disso aí. Então toda vez que você vê Magomed, saiba que o cara se chama Mohammed, que na verdade é uma versão russa, né, do Mohammed, e que é Maomé, né, em português. Esses nomes são traduzidos, né, esses nomes bíblicos. Então é o pessoal que é muçulmano da região ali mais ao sul da Rússia, né, no Cáucaso, o próprio Daguestão, Chechênia, etc. Você vai ver muito Nurmagomedov, que é, como eu falei, essa fusão de Nur e Magomed. E o Ov é isso, né? Isso aí o pessoal já sabia, inclusive, que o Ov é o filho do fulano, que é o que no Oriente Médio se usa com bin, né? Todo mundo que é bin, não sei o que, é o filho do fulano de tal. Então, fica essa dica aí pra galera não se assustar sempre quando vê no Magomedov, Magomed e os cambal. Saindo um pouco aqui da história e voltando pro card sobre as lutas que a gente fica um pouco mais animado, eu quero ver muito o Charles do Bronx, cara, porque eu sou um baita fã dele. Acho que é um cara que pode, inclusive, estender a sua marca de maior finalizador brasileiro da história do Ultimate. Então acho que é algo realmente muito interessante para se acompanhar. Um cara também que, ele é também um pouco low profile, né? Não assim, um cara, mas que sempre dá muito show dentro do cage e sempre deixa a galera muito animada. Tem algumas promessas aí que eu quero ver. O Rogério Bontorin, que é um cara que inclusive lutou no Brave, muito bom atleta. Luta logo na primeira luta da noite e pega uma pedreira, né? Que é o Magomed Bibulatov, que vem de derrota pro John Moraga, mas é um cara assim, casca grossíssima. Magomed Bibulatov e o Johnny Walker. O Magomed Bibulatov, que inclusive é o dono da única derrota da carreira do Said Nurmagomedov. Só um isso é outra coisa da Rússia, né? Que os caras, eles tendem a se enfrentar pra caramba. Todo amigo, parente, qualquer coisa, eles sempre lutam um com o outro. E o Bibulatov, provavelmente, né, baseado no que eu falei, é o filho do Bibulat. Mas essa luta também eu tô bastante ansioso pra ela. E pra fechar, né, a parada dos prospectos, o Johnny Walker, que curiosamente foi outro cara que também lutou no Brave já. Mas que chegou assim, cara, com os dois pés na porta, né, no UFC, e que a gente vai ver. Eu gostei do casamento dele com o Justin Ledet, acho que é uma luta ali na medida, é um cara que é perigoso, um ex-peso pesado, tem um risco, ele oferece um certo risco ao Johnny Walker, mas ao mesmo tempo também não é queimar muitas etapas com o cara, só porque tava o hype. Então acho que são lutas aí que deixam a gente... Mas o card tá todo bom, cara. Acho que duas coisas favoreceram bastante esse evento. A primeira é menos eventos no Brasil.
aumenta a qualidade, né? Você tem menos eventos para distribuir as lutas boas, e aí ficam uns cards mais recheados. E o fato de ser o início da trajetória do UFC na ESPN Plus. E esse card vai ser todo na ESPN Plus, né? O primeiro agora do Dillashaw contra o Cerrudo, ele foi distribuído, ele teve umas lutas na ESPN Plus, teve umas lutas na ESPN também, um card preliminar, e esse não, vai ser todo. Então eles têm que dar uma solidificada, porque estão tentando estabelecer uma base de assinante, uma série de coisas. Então isso beneficiou também e recheou um pouco mais com lutas de qualidade. Lucas, muitíssimo obrigado, cara, por ter participado mais uma vez aqui do podcast MMA Ganhador. É sempre um prazer trocar uma ideia com você, um cara sempre cheio de conhecimento, muita coisa legal para oferecer pra gente, pros nossos ouvintes. E muito obrigado, muito boa sorte aí nos próximos passos do Brave. E em breve a gente conta com você mais uma vez aqui no podcast MMA Ganhador. Muito obrigado, cara. Bom, Coutinho, eu que agradeço a você, a galera que ouve o podcast MMA Ganhador. Acho que, então eu sei, assim, a gente tô sempre envolvido, tanto na parte da empresa, a gente sabe a dificuldade que é, o trabalho, o trampo que é, e o tanto que tem que gostar para poder fazer essas coisas. Então, assim, é muito maneiro mesmo ver que o MMA tem pessoas que se importam tanto com o esporte, que trabalham duro para isso. Por isso mesmo, e porque também por ser um amigo, sempre vai ser um prazer. As portas aí, se estiverem abertas para mim, eu tô sempre na área. E até a próxima, cara. Vamos acompanhar esse card aí no sábado e vamos ver se eu falei muita merda. Falou nada. Mandou bem como sempre. Então tá aí, esse foi Lucas Carrano, colunista do Sexto Round e diretor internacional do Brave Combat Federation, falando aí mais uma vez com a gente no podcast MMA Ganhador e nos preparando você, ouvinte, para esse UFC Fortaleza que tá chegando e muito mais. Muito obrigado pela sua audiência. Eu volto na semana que vem, mais uma vez com o melhor do mundo das lutas. Até lá!